início da conferência, um dos professores foi convidado à frente e lhe foi feita a pergunta: com todo o desenvolvimento científico que nós temos hoje, quantos anos a raça humana poderá viver? Com todo o desenvolvimento da medicina. E aquele cientista disse: olha, o limite teórico para a humanidade é de 120 anos. Depois de muito desenvolvimento científico, foi finalmente estabelecido esse número. E eu quase que levantava minha mão e dizia: olha, não precisava muito dinheiro com pesquisa como isso, não. A Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, fala: e os dias do homem serão 120 anos. Então, Deus, ele fala, ele usa matemática, ele joga matemática na Bíblia, ele joga matemática em cima da gente. E se nós utilizássemos a Bíblia para ensinar matemática para as pessoas, talvez as pessoas tivessem mais curiosidade ainda de aprender mais e mais da Bíblia. Muito interessante, doutor Revelino. Será que existe algo que sem a matemática não daria para entender na Bíblia? Eu creio que uma das coisas que sem matemática fica muito complicado de se entender é a própria natureza de Deus. Por exemplo, se eu discuto com você aqui a questão de dimensões, né? Eu te peço assim: olha, quantas dimensões você é uma criatura de quantas dimensões? Você vai dizer: 3, né? Eu tenho um comprimento, largura, altura. Mas se eu peço para você: olhe para a quarta dimensão, você não consegue olhar para a quarta dimensão. É algo extremamente complexo, é extremamente abstrato. E quando nós lemos na Bíblia sobre a natureza de Deus, lá fala que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, tais coisas fazem de Deus uma criatura com muito mais dimensões que nós podemos imaginar. E entender várias dimensões, além das 3 que nos são comuns, só dá para se entender através de matemática. Nós temos que, através de matemática, visualizar tais coisas. Então, a matemática é extremamente importante nesse aspecto de certas coisas que os nossos olhos não conseguem ver, tá certo? Que nós precisamos ver através de números, através de expressões matemáticas, para entendermos essa questão da natureza de Deus. Eu acho que esse seria um campo muito fértil com relação para a matemática, com relação a Deus. Para nós, seres humanos, entendermos realmente a natureza de Deus, nós deveríamos estudar bastante matemática. Assim como há certas coisas na própria ciência que nós precisamos estudar bastante matemática para poder entender. Lógico. Certas coisas no espaço bastante distante, coisas sobre estrelas que estão extremamente distantes do nosso planeta, certas coisas nós devemos visualizar através de matemática mesmo. Certo. E vários outros aspectos da própria ciência. E eu acho que não seria diferente com relação à teologia, com relação ao estudo da natureza de Deus. Deus, Jesus ele também usa uma expressão interessante de inequações. Ele usa, a Bíblia é cheia de equações, mas também Jesus usa uma inequação que eu acho super interessante para poder explicar não somente a questão da inequação, mas também a questão das percentagens. Uma senhora muito pobre entra no templo e coloca uma moeda como oferta. E um homem muito rico vem e coloca uma oferta muito grande. E Jesus olha para os discípulos e diz: a oferta daquela senhora foi maior do que a daquele homem. Certo. E para os discípulos aquilo era muito complexo de se entender. Como pode uma só moeda tão pequena ser maior do que toda a oferta daquele homem? E nós só podemos entender isso através de matemática também. Quando você analisa que aquela mulher, percentualmente, ela deu muito mais. Porque ela deu 100% do que ela tinha. O que aquele homem deu foi uma fração mínima daquilo que ele possuía. Então, nesse momento, você entende que o que ela deu foi maior que aquilo que o homem deu. E eu acho que nós poderíamos ler um outro texto. O tempo está acabando. Que pena, mas eu queria ler com você um texto bastante interessante no livro de Jeremias, no capítulo 33. No capítulo 33 de Jeremias, no versículo 22, tem um outro conceito matemático muito forte, muito bonito, que é introduzido aqui. No capítulo 33 de Jeremias, o verso 22 diz: como não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar. Eu quero parar aqui. Eu quero dizer que esse verso introduz para nós, a ideia do infinito, que é uma ideia também bastante abstrata. Como é que eu posso entender algo que não tem fim, né, que nunca acaba? E Deus está dizendo aqui: olha, há certas coisas que são infinitas, certas coisas que nós nunca vamos chegar ao fim. Entender a questão do fim, ou entender a questão do infinito é algo complexo. Certo. Mas a Bíblia traz isso, de um Deus infinito, de seu amor ser infinito. Esse verso também traz uma outra ciência que, se nós tivéssemos a oportunidade, numa outra ocasião, falar. Esse verso diz que não se podem contar as estrelas do céu. E que isso é algo que nós teríamos muito que conversar sobre astronomia. Mas eu não sei se... Bem, quem sabe nós vamos estender o convite.
Você voltará maior numa prazer. outra oportunidade e quem sabe vamos falar sobre as estrelas, a astronomia e o seu relacionamento com a Bíblia. Ótimo, eu agradeceria a oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Foi muito interessante. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo entendimento que o Senhor deu a homens como o Dr. Revelino. E nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra que fala de amor, fala da ciência, mas mais importante, que apresenta um Cristo Salvador. Amém. Meu desejo nesta hora, querido Deus, é que cada pessoa ouvindo a minha voz possa aceitar a oferta que Cristo dá. Uma nova vida, com paz e com amor, e perdão dos pecados. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Bem, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer ao Dr. Montenegro pela sua presença. O Senhor sempre nos traz umas ideias novas e uma nova maneira de olhar, encarar a Bíblia. Será que tem um pensamento para encerrar o nosso programa hoje? Olha, eu acho que de tudo que se aprende na Bíblia, o mais importante é não esquecer que de toda a ciência, de toda a matemática, de toda a história, nós poderíamos ter falado muitas outras coisas. É importante entendermos que existe uma coisa infinita que Deus deixa bem claro, o amor dele por nós. Se entendermos isso, já vale tudo. Se entendermos isso, entendemos tudo. Né? Exatamente. Muito obrigado, Dr. Montenegro. Prazer foi meu. Amigo, nós gostaríamos de avisar que nós temos um website que está à sua disposição. Vocês podem ir lá e ver esse programa, www.estaescrito.ca. Bem, nós vamos estar aqui de novo na próxima semana, mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.